Pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Vitor Fernandes. Eu estou gravando esse vídeo aí para a gente resolver juntos, né, essa atividade de estudos número 1 de Física 1, tá? Pessoal, a questão ela tem todo um contexto aqui, tá certo? Falando um pouquinho sobre o metrô de São Paulo. É legal que vocês façam uma lida aí com bastante calma, tá? Eu vou pular diretamente para a questão aqui para que a gente possa avançar, tá? O cenário que nós temos aqui é o seguinte, ó. Esse nosso trem aí que foi dado, né, no enunciado da questão, ele segue com uma velocidade constante aqui, ó, de 40 km por hora, tá? E aí pede pra gente considerar, ó, que a partir dessa velocidade inicial, né, que é 40 km por hora, o trem ele inicia um processo de frenagem aqui, ó, num tempo igual a zero. Ou seja, ele estava se deslocando, né, com essa velocidade aqui, e aí, para um tempo igual a zero, como se a gente disparasse um cronômetro, ele inicia um processo aqui de frenagem, tá? E ele demora 20 segundos aqui, ó, tá certo? Para parar totalmente em uma estação, tá? Então ele estava a 40, começou a frear, tá? E aí demorou 20 segundos até atingir a condição de repouso, né? Ou seja, parar totalmente. Aí, ó, durante 1 minuto ele permanece parado para embarque e desembarque de passageiros e em seguida inicia novamente, tá, um movimento com aceleração constante, atingindo de novo aqui, ó, a velocidade de 40 km por hora. Só que ele demora 15 segundos, tá, para atingir essa velocidade, beleza? E por fim, o movimento ele é uniforme, ó, tá certo? Até se aproximar da outra estação, tá? Com relação ao exposto, né, sobre o movimento, vamos à tarefa aqui. É para a gente fazer um esboço do gráfico da velocidade em quilômetros por hora, tá certo? Versus o tempo em segundos, tá? De 0 até 100, ok? Então, pessoal, façam novamente uma leitura aqui para que vocês interpretem certinho esses dados, tá? E eu comecei aqui, pessoal, ó, já deixei pronto aqui para a gente dar uma agilizada no vídeo, tá? Fui tirando aqui, separando o movimento em etapas, tá certo? Ó. Então, o que acontece, né? Naquela primeira etapa, que eu chamei aqui de etapa antes da parada, ó, tá? Foi cronometrado um tempo inicial de 0, tá? E um tempo final aqui de 20 segundos. Então, ele estava com uma velocidade inicial de 40 km por hora. Ele iniciou uma frenagem, tá certo? E aí, depois de 20 segundos, ó, tá vendo? Eu coloquei aqui um V de 20, ó, tá? Um V de T igual a 20, né? Então, após 20 segundos, ele fica aqui em 0 km por hora, tá? Num segundo momento aqui, ele ficou parado na estação para embarque e desembarque, tá? Ele ficou 1 minuto, conforme diz lá no enunciado. Então, ó, ele parou anteriormente em 20 segundos, né? Então, de 20 segundos até 80 segundos, que daria o tempo de 1 minuto aqui, ele ficou com velocidade igual a zero, tá? Então, tivemos um ΔT aqui, não é isso, pessoal? Uma variação de tempo aqui de 60 segundos. Aí, depois, num momento número 3 aqui, tá, ele iniciou novamente uma aceleração, ó, a partir de 80 segundos, tá? E aí, conforme vocês observaram ali no enunciado, ó, após 15 segundos, tá certo? Essa aceleração durou, tá? Ou seja, então nós temos de 80 até 95 aqui. Ele saiu da velocidade de repouso, né, que ele estava a 0, tá? E após 15 segundos, ou seja, um tempo aqui, tá? Uma velocidade de 95, esse 95 eu estou considerando desde o início do movimento, tá, pessoal? Ele atingiu de novo essa velocidade de 40 aqui, tá? Então, chamei esse momento de momento 3. E aí, gente, ó, de 95 até 100, porque ele pede para que a gente analise aqui, ó, de 0 a 100, tá? O trem, ele mantém-se em movimento uniforme, ó, tá certo? Até chegar na outra estação, tá? Então, pessoal, ó, movimento uniforme quer dizer que a velocidade dele ela é constante, ela não varia. Tudo bem, gente? Então nós vamos discutir sobre isso aqui na questão, tá? Então de 95 até 100, ó, eu chamei aqui de V de 100, tá? Ela ficou sempre em 40 km por hora. Então, gente, eu já deixei um esboço aqui do gráfico, tá? Para mostrar para vocês. Vocês podem utilizar um programa de desenho que vocês quiserem. Pode ser o próprio Paint ou PowerPoint, CorelDRAW, AutoCAD, o que vocês acharem melhor e que vocês dominarem melhor, pode ser até a mão também, tá? Então pediu pra gente um gráfico de velocidade por tempo, tá? E sempre por padrão aqui no eixo das ordenadas, né? O eixo Y aqui a gente coloca a velocidade e o tempo aqui nas abscissas, né? Que seria o nosso eixo X, tá? Tempo em segundos, velocidade em quilômetros por hora. Percebam então, pessoal, que a maior velocidade que eu tenho no movimento ela é 40 km por hora e essa é a nossa velocidade inicial, tá? Então, ó, a partir do tempo igual a 0 aqui, o trem iniciou uma frenagem, então essa velocidade ela começa a cair, estão vendo? Ó, tá? E depois de 20 segundos ele para totalmente. Então aqui eu chamei de parte 1 aqui, né? Seria essa região número 1 do nosso gráfico, tá?
Então ele fica parado, ó, de 20 até 80, esse tempo aqui demora 1 minuto, né, para embarque e desembarque, e nesse tempo nós não temos velocidade alguma, ó, tá? Depois, pessoal, de 80 até 95 ele inicia uma aceleração, né, conforme foi dito ali no enunciado. Então essa velocidade ela começa a crescer de novo, tá? E aqui em 95 ele está com a velocidade de 40 km por hora. Depois, pessoal, o que acontece, né? De 95 até a próxima estação, tá certo? Ele fica em movimento uniforme, ou seja, movimento uniforme quer dizer que a velocidade fica constante e não muda, tá? Ela fica sempre em 40 km por hora. Mas a questão pediu para que a gente colocasse os dados até 100, né? Então a gente para exatamente aqui, ó. Então percebam que esse movimento aqui de 0 a 100 ele acontece de 4 formas distintas, né? Então por isso que eu separei aqui por regiões 1, 2, 3 e 4, tá? Então beleza, esse aqui seria basicamente o nosso item A.